AudioJungle. Para começar, eu sou Henrique, sou head do time de dados da empresa. Aí eu tenho aqui do meu lado o Davi, que é especialista em Data Science, e a Sara, nossa estatística. Vamos lá. Primeiro, para começar, sobre a Simpla hoje ela é a maior plataforma de venda de ingresso do Brasil. O que isso quer dizer? Hoje, se a gente entrar lá na plataforma da Simpla, a gente tem uma oportunidade de mais de 30 mil eventos simultâneos. São mais de 30 mil oportunidades de ir em eventos do Brasil inteiro. Isso quer dizer o quê, né? Assim, na prática, o que são esses 30 mil eventos? Na prática, isso quer dizer que se em qualquer lugar do Brasil hoje você quiser conhecer alguma coisa, em alguma festa, descobrir algo novo, viver a experiência, você vai encontrar isso na Simpla. A gente usa lá um slogan bem legal que tem de tudo na Simpla. Isso é verdade. Acho que aqui em comparativo a gente colocou bem um exemplo do que é isso, né? Hoje a plataforma da Simpla, ela contempla mais de 11 milhões de acessos mensais. Comparado aos outros players de outras empresas que vendem ticket no Brasil, a gente é maior do que o acesso de todas elas juntas. Esse gráfico que tem aí na apresentação é literalmente o tamanho desse mercado. O quanto que a Simpla representa em relação aos outros players. Somando todos eles não batem o que a Simpla hoje tem de oferta. Bom, acho que contando um pouco da história de como que a gente surgiu, como é que a gente iniciou esse processo de dados lá dentro da empresa. Basicamente, em 2016, a gente fez essa proposta sobre trazer dados de fato para o negócio, né? A empresa, na época, startup, já vinha de um crescimento bem elevado e os donos da época viraram, opa, nossa, nós precisamos entender melhor o nosso negócio. Naquele momento, a gente trouxe, principalmente quando eu entrei na Simpla de fato, a perspectiva de que, opa, precisamos coletar e estruturar essas informações. Como que a gente vai entregar visões de negócio se a gente não tem esses dados minimamente organizados? Foi onde surgiu a primeira célula, estrutura lá de equipe, de fato, para atender a empresa nessa era de dados, que foi justamente o time de engenharia, preocupado ali na estruturação e tudo mais. Posteriormente, em 2017, já na visão de, opa, já temos bastantes dados, e aí, o que a gente vai fazer com isso, né? A gente precisa entregar conhecimento. A partir desse momento, mais uma busca no mercado, trouxemos o time de estatística para contemplar isso e, de fato, fazer sentido nos dados que a gente tinha dentro da empresa. Em 2018, não só contentes em relatórios, em visões de growth, de crescimento, onde que inicialmente foi que surgiu o time de dados, a gente fez uma mudança forte para a área de produto da empresa. E aí onde é que a gente viu o extremo valor na aplicação desses dados sobre o negócio, sobre o produto, onde é que a gente construiu e consolidou a área de ciência de dados de fato, muito preocupado em automações, em compartilhamento de todo esse conhecimento que ele era gerado, não só em relatórios, mas também em produto, na prática. Agora, esse ano, já com o tamanho que a gente tem, o crescimento do próprio modelo, como é que a gente suporta isso tudo, a gente trouxe uma outra iniciativa, de uma outra área dentro do próprio time de dados, que é referente à escalabilidade, onde é que a gente tem hoje dentro da empresa arquitetos que pensam na solução de dados. Opa. Tá. Puxando aqui, só para exemplificar para todo mundo hoje, esse é o time de dados dentro da Simpla. Basicamente, os 4 núcleos que compõem o time, uma célula de ciência, de engenharia de dados, estatística e arquitetura. Acho que aí está todo mundo do time, composto hoje por 17 pessoas. Bom, mas vamos focar um pouquinho aqui do que é o foco da nossa apresentação, em descomplicar, de fato, o cientista de dados. Bom, igual eu falei para vocês, lá no início, a gente começou muito com a parte de engenharia, trazer essa estruturação, consolidar esses dados, consolidação do nosso data house, data lake. Posteriormente, o time de estatística e ciência. Lá no início, desde quando a gente começou, uma coisa que eu sempre pensei e trouxe como filosofia para dentro da empresa.
a gente não gerar esse unicórnio. Isso quer dizer o quê? É comum, prática de mercado, você ver empresas onde é que o profissional faz de tudo. E principalmente na área de dados. É o mesmo cara que vai lá e coleta o dado, é o cara que trata o dado, é o cara que faz a parte de modelagem e que entrega isso como uma solução. Essa foi a primeira coisa que, no momento que eu entrei lá na empresa e comecei a fazer parte desse projeto, foi que eu falei, eu não quero fazer isso. Eu não quero repetir essa prática que existe. Por quê? Eu acredito muito no potencial de cada um desses profissionais. E de que eles são peças essenciais para entregar valor para o negócio. E que é muito melhor eu aproveitar esse conjunto especialista de cada um deles do que eu, de fato, usar uma pessoa que faz tudo. Então, lá no início, eu desenhei essa proposta junto com os donos da empresa, junto com o crescimento do time, todo mundo que entrava, era sempre apresentado essa visão, onde que eu buscar cientistas significa eu buscar cientistas de verdade, que vão focar em ciência, e não que vão fazer outras operações. Por quê? Porque eu tenho um outro time para fazer isso. Eu tenho um time de engenharia que está preocupado lá na parte de fazer integração de dados, coletar as informações, se relacionar com as outras áreas, né, nesse sentido de coleta, de preparar esse data warehouse. Eu tenho um time de análise muito preocupado em entregar isso, entregar essa visão analítica para o negócio. E eu não desperdiçar tempo do meu cientista, onde é que ele tem o maior valor e potencial para entregar uma solução em uma outra atividade que não é o know-how dele. Então, trazendo isso como concepção de área, foi um negócio que eu sempre trabalhei e busco hoje, junto com o time, todo mundo, a gente ter profissionais extremamente dedicados naquilo que eles são essencialmente preparados para fazer. E usar esse conjunto de interseção entre áreas para trazer o ganho potencial que a empresa precisa. Então, muito desse princípio aí de descomplicar o cientista é o que a gente vai trazer aqui hoje. Apresentar visões, aplicações que a gente desenvolveu. Na prática, de fato, o que é o potencial de cada um? Eu falar isso, às vezes, parece meio... Ah, não, o cara lá vai lá e resolve tudo. Não, a intenção aqui é justamente a gente mostrar esse viés diferente para o mercado. Como que a gente capacita, pega os nossos profissionais extremamente capacitados e foca eles no que eles são essencialmente bons. Então, bom, agora eu vou deixar a palavra com a Sara para dar uma visão aí sobre como que foi essa implementação na parte de estatística. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu só ver como é que passa aqui. Tá. Então, eu vou passar para vocês um pouco do que é o contexto da estatística aqui na Simpla, né? A gente até fez uma brincadeira aqui, que a gente ia apresentar o estatístico na Simpla, porém, como vocês viram nos slides anteriores, nosso time de estatística é só de meninas. Então, assim, aí a gente pôs aqui as estatísticas, né? E, assim, para mostrar o que a gente faz, eu entrei na Simpla lá em 2017, quando surgiu a primeira necessidade da gente entender um pouco dos dados que já estavam sendo coletados. Hoje em dia, esse time já é composto pela Luana e Numiá, que estão ali, ó, maravilhosas, e a gente é responsável por fornecer soluções de estatística para o resto da empresa. Em que sentido? Da gente trazer análises estatísticas, né? A gente entender os indicadores, as métricas da empresa. Então, a gente está ali responsável por trazer todo esse conjunto de soluções para as outras áreas da Simpla. A gente também tem uma responsabilidade, junto com o time de engenharia e de ciência, na questão de andar todo mundo junto. Então, a gente está muito ali, uma equipe para entender quais dados que a gente precisa coletar, né? Enriquecer mais esse cenário ali, para a gente ter cada vez mais dados para a gente fazer as análises. E assim, só para passar um pouquinho para vocês como que é o nosso dia a dia ali na Simpla, na parte de estatística, a gente tentou separar aqui em 4 etapas que são fundamentais para a gente entregar um projeto de qualidade, né? E que a gente segue ele com rigor em todos os projetos que a gente faz ali. Então, a gente tem uma primeira etapa, que é o entendimento do problema. Então, como a gente é um time de estatística que está atendendo as outras áreas da Simpla, a gente precisa, antes de colocar a mão na massa, tipo, vou fazer ali um teste de hipótese, a gente precisa de entender qual que é o real problema daquela outra área. Então, é o momento que a gente realmente senta com as pessoas, entende como que é o dia a dia, qual que é o contexto, né? E só assim que a gente vai para a segunda etapa, que seria a etapa
de levantar soluções possíveis. Nessa etapa, a gente faz muita pesquisa, a gente vê o que o mercado está aplicando, a gente também faz a questão de estudar o que seria adaptável ao nosso negócio. Então, por mais que a gente tenha uma solução que é super expert, que o mercado está empregando, a gente tem que ver que se realmente aquela solução é adaptável ao nosso negócio. E mais do que isso, adaptável ao cliente que a gente está entregando a solução. Porque a gente quer mais do que nunca entregar uma solução que a pessoa vai utilizar naquele dia a dia. Então, uma terceira etapa é o desenvolvimento do experimento, né? Que a gente também está se preocupando bastante em entregar um experimento que seja reprodutível. Então, com 3 pessoas na equipe, com projeto de crescimento, a gente sempre pensa na questão de vou fazer um experimento, esse experimento tem que ser minimamente reprodutível para as outras pessoas. Então, a gente utiliza o Git para armazenar as nossas soluções, a gente também utiliza uma biblioteca que foi desenvolvida internamente em R, que a gente consegue aplicar o padrão ali de todos os experimentos. Então, a gente tem uma preocupação nesse sentido também. E uma última etapa seria a etapa de entrega daquela solução, que a gente também pensa muito bem de como que a gente vai entregar essa solução para o nosso cliente, né? Vamos supor que a gente está fazendo uma solução muito boa, a gente chegou num resultado muito bom e a gente tem que entregar isso. Então, normalmente, a gente entrega em Tableau, um dashboard que pode ser atualizado ali em tempo real. A gente também faz relatórios em HTML, em Shine, que são gráficos interativos, documento em R Markdown. E também, em algumas vezes, a gente faz algumas apresentações que são mais gerenciais. Agora eu vou passar para vocês algumas linhas de atuação que a gente está focado atualmente lá na equipe de estatística. E uma das primeiras é a parte de métricas ali na Simpla. Desde o início da Simpla, como o Henrique falou, os fundadores estavam muito preocupados com dados, né? Então, a todo momento, veio uma preocupação nesse sentido. E com o crescimento da Simpla, isso ficou mais ainda evidenciado. Então, tudo que a gente faz hoje em dia lá na Simpla, seja o planejamento estratégico, seja as métricas internas de cada time, eles são monitorados por métricas. Então, o time de estatística entra nesse sentido de ajudar a desenvolver quais as métricas que são fundamentais para aquele time, ou então para um objetivo estratégico. E a gente também ajuda na parte de monitoramento e desempenho desse indicador. Então, mais do que só definir o indicador, a gente está ali para entender o comportamento desse indicador. A gente tem um indicador que está sempre crescendo, e então, nos últimos meses, ele caiu. Teve uma queda. Então, a gente tem que entender ali por que está acontecendo isso. Uma parte também que é muito forte ali na Simpla, e que o time de estatística está participando muito intensivamente, é a parte de planejamento de experimentos, né? E o que a gente faz? A Simpla, por mais que ela cresceu, ainda ela mantém essa cultura de startup. Então, a gente tem várias ideias, a gente quer mudar várias vezes o nosso produto, só que simplesmente a gente não vai chegar ali e mudar um banner no nosso produto, porque isso pode impactar diretamente a nossa receita e vários outros métricas da Simpla. Então, para isso, a gente tem uma preocupação de envolver o estatístico desde a parte de entender qual experimento, definir ali o tamanho da amostra, definir qual o rigor e quanto de diferença que a gente quer captar em um experimento. Então, o tempo de execução também é algo muito importante que a gente estuda, né? Porque um experimento ele não pode ficar no ar também, sei lá, 1 ano, e enquanto está tendo vários impactos na nossa receita, por exemplo. E também não pode durar um dia só, porque isso não tem validade estatística. Então, a gente tenta encontrar o ponto ótimo ali desse tempo de acordo com cada um dos experimentos. E, então, a gente é um segmento bem forte da equipe de estatística. E aqui, terceira área, que também é forte, é a parte de inferência estatística que a gente atua, que é a parte de desenvolvimento dos modelos estatísticos mesmo.
O Davi vai até apresentar logo a seguir qual que é o dia a dia do cientista, mas só para mostrar um pouco de diferença da atuação do cientista e do estatístico na Simpla, é que o estatístico, quando a gente está fazendo modelo, aplicando modelo, a gente está muito preocupado com a interpretação que esse modelo vai gerar. Então, mais do que, por exemplo, eu tenho um indicador, eu fiz um modelo para ele, eu tenho que entender qual que é o comportamento, o que esse modelo está gerando de informação para direcionar para os times que realmente vão gerar uma ação em cima disso. Então, eu trouxe uma aplicação aqui, que até que a gente está trabalhando atualmente, que é o churn dos nossos usuários. Né? A gente tem os usuários na Simpla que a gente não tem nenhuma mensalidade. Então, a gente não sabe exatamente se ele saiu ou não. Então, a gente usa a inferência estatística para analisar o comportamento de cada um dos nossos usuários individualmente, para saber qual que seria o próximo passo. Então, a gente sabe quando que é o próximo passo dele e a gente sabe também o que influencia ele dar aquele próximo passo. Então, isso seria o cenário de estatística ali na Simpla. Vou passar agora para o Davi. Gente, boa noite já. Então, gente, como cientista ou a cientista, nossa equipe hoje é a mescla, né? Temos cientistas, né, homens e mulheres. Primeiramente, gente, aquele conceito de unicórnio, alguém já tinha visto aquilo? Isso tem na internet, assim, propagado, né? O cientista unicórnio. É aquela vaga que você abre, tá lá, você tem que fazer carga nos dados, construir o banco, depois você vai acessar o banco, construir um modelo, fazer o deploy de uma API e cuidar daquela API depois, né? Esse é o unicórnio que a gente não vai encontrar, né? Então, até quando eu apliquei para a vaga na Simpla e já vi aquela estrutura ali, tinha engenharia bonitinha, tinha estatístico na equipe, eu falei, opa, o conceito aqui é diferente, né? Eles estão querendo crescer agora o time de ciência, eu vi que fazia muito sentido, na época, assim, compor aquele time. Então, assim, a gente sabe que o cientista, a gente não precisa ser aquele unicórnio. E, gente, esse é o conceito Simpla, né? O Simpla, esse radical, quer dizer alguma coisa, né? A gente sempre opta pela simplicidade, a gente vai simplificar. Se é uma coisa muito complexa, como você simplifica uma coisa complexa? Você quebra ela em pedacinhos e dá aqueles pedacinhos para quem é especialista naquilo resolver. E o que é a especialidade, então, do cientista na Simpla? O que eu posso adiantar, né, que apesar de não precisar ser um unicórnio, é muito agitado o dia a dia do cientista. Porque ele é um trabalho muito propositivo na empresa. A gente atua diretamente com o pessoal de UX, com o pessoal de produto, e a gente vai na intenção de propor. Fala, olha, aqui cabe um produto, uma inteligência que pode, né, trabalhar nesse produto para escalar melhor alguma coisa que eu preciso fazer no produto, se eu preciso recomendar eventos, se eu preciso categorizar, né, o conteúdo da plataforma. Então, primeiramente, a gente vai ter muita interação com as outras áreas, né, o cientista da Simpla, tanto na definição, levantamento de problemas e também para apresentação de soluções finais, né? Então, assim, basicamente, a gente vai estar criando algoritmos de inteligência que vão incorporar produtos de dados. Resumindo, é isso. Nos exemplos que eu vou dar, eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, a gente vai estar ali. Aqui, agora, o nosso trabalho é um pouquinho mais caixa preta, né? As estatísticas, elas olham para o modelo final falando, eu quero ver como é que as variáveis interferiram nesse modelo, né? A preocupação é a variável. Aqui não, a gente quer um modelo que ele vai escalar, mesmo que seja uma caixa preta, e vai dar um resultado satisfatório ali para a área que a gente está atendendo, né? A gente se apoia muito na estatística, muita parte conceitual, a gente aproveita, né, ali dos estatísticos. A engenharia também dá muito suporte para a gente. Então, esse skill de comunicação vai ser importante também para interagir com o resto da equipe e conseguir criar uma solução mais eficaz, né? Aí só um ponto de atenção para volume. Isso é uma preocupação do cientista na Simpla, volume de dados, né? A gente pega ali só no último ano, né, mais de 200 mil eventos criados na plataforma, transações mensais na plataforma, mais de 1 milhão, 70 mil pessoas criando eventos ali na plataforma, mais de 7 milhões de usuários só no último ano. Então, todo o modelo que a gente vai fazer, se ele tem que gerar uma predição para o usuário e tudo, a gente tem que estar preocupado com esse volume, e não só porque a gente está lá, a gente
a gente é uma empresa em constante crescimento e o volume ele é exponencial. Amanhã já cresceu. Se a sua solução atendia só os dados de hoje, amanhã ela vai quebrar, porque os dados estão aumentando sempre. Eu deixei aqui só uma sugestãozinha. Eu gosto bastante desse livro, que é o Mining of Massive Datasets, que ele pega os algoritmos e coloca numa perspectiva mais assim, se eu for trabalhar com grandes volumes, como que eu devo treinar meus modelos? Como que eu faço ali vizinhos mais próximos quando eu tenho muitos dados, né? Esse livro eu gosto. Esse QR Code já vai levar direto para o PDF, que esse livro tem uma versão livre na internet. Então vou até esperar um pouquinho que a gente fotografa. Foi? Já pode começar a ler aí. Não, deixa a gente terminar aqui. Então agora, assim como a Sara fez, vou explicar um pouquinho. Hoje, no final da palestra eu deixo nesse slide, não preocupa, tá? Então ali, como que a gente quebra o trabalho do cientista, né, para ele entregar essa solução, esse produto de dados no final? Primeiramente, o que eu já tinha deixado claro ali, o levantamento das aplicações de inteligência que a gente vai ter na empresa. Então vai ser junto com as demais áreas, né? E tem uma parte que às vezes é muito ignorada por todos. A parte de pesquisa e estudo, ela é uma parte separada do nosso trabalho. A gente senta na mesa, vai procurar artigo científico, vai ler artigo. A indicação de um site chama Papers with Code. Tem lá artigos científicos junto com código para você aplicar, né, aqueles algoritmos. E a gente usa esses awesome lists, a gente vai no Kaggle. Será que tem alguma competição que rolou aqui que é parecida com o problema que eu tenho que resolver? Que insights que eu posso pegar lá da galera que foi vencedora dessa competição? Uma coisa muito legal que a gente tem lá, a gente tem acesso gratuito pela empresa a todas as especializações da Udemy e do Coursera. Então, se for uma área do conhecimento que é nova, tipo, eu ainda não domino isso, eu vou lá e abro a especialização, faço ela. Só preciso mandar uma mensagenzinha lá, eu já tenho a especialização vindo no meu e-mail para poder fazer. Também a gente vai buscar benchmark, né? A gente sabe ali Airbnb, Spotify, eles estão no estado da arte de muitas soluções de dados. A gente vai fazer benchmark e por estar no grupo móvel, a gente também consegue trocar muita ideia com as empresas do grupo. A gente tem uma interação muito boa, por exemplo, com o iFood. Para mim, assim, é muito rico quando a gente faz troca assim, com o iFood, da equipe de dados e tudo. É bem legal. De vez em quando rola até uma viagem para lá. Mas não tem muita comida lá, não. Achei que ia ter, não tem comida, não. Exato. Então, depois que a gente fez aquele estudo, e outro conceito aqui, o cientista de dados, ele não é um unicórnio, ele não tem que ter tudo na cabeça dele, todos os conceitos. Então, ele vai estudar e ele nem precisa pensar na solução sozinho. Então, a gente tem lá um formato que a gente chama de comitê de ciência. A pessoa que está desenvolvendo a solução, ela convoca o comitê, senta todo mundo, a gente discute soluções. A galera mais experiente traz, né? Eu já usei esse método, funcionou bem para isso, as estatísticas ajudam e a gente tenta levantar a melhor solução. Depois a gente vai para uma fase de experimentação. Até agora eu não estou preocupado com o produto que vai lá para o final. Eu quero ter uma boa solução, eu quero ver se ela funciona agora. Então é a fase experimental, a gente vai usar umas bibliotecas mais de prototipação aqui para fazer coisa rápida, né? Prototipação rápida. Né? A gente vai definir a amostra, quais features eu vou precisar nos dados para poder resolver esse problema. Eu tenho que ajustar algum parâmetro no modelo que eu estou usando, eu tenho que selecionar modelos para ver o que é o melhor que funciona para o problema. Eu vou fazer nessa fase. E esse POC aí? Geralmente, quando ali eu construir uma primeira solução, eu já dou ali uma cenourinha para o pessoal lá da área. Falo, olha, eu gero um portal que tem um algoritmo por trás, ou gera uma mini APIzinha que o pessoal já consegue consumir e fala, vê se isso aí atende, né, como uma primeira versão desse produto. Tendo o aval, a gente vai focar agora, que é na parte da construção da solução de software, né?
Graças a Deus o time de arquitetura chegou, né? A gente viu ali a última etapa. Então, assim, ajuda muito a gente nessa fase. O pessoal muito experiente, né, em cloud, né, para poder escalar soluções. Aqui a gente vai tentar usar umas bibliotecas mais parrudas, né, dependendo do volume de dados que a gente tem, né? A gente não tem aquela... aqui na Simpla a gente só programa na linguagem tal, né? A gente não tem essa restrição. Né? Seria meio estranho, né, a gente falar toda essa coisa que não... precisa ser unicórnio, que a gente tem liberdade para trabalhar e impor uma linguagem, né? A gente tem Docker, é para isso, né? A gente, desde que faça uma solução viável, né, a gente consegue encapsular qualquer linguagem, né, numa solução de software. E muitas vezes o cientista, não só esse modelo preditivo que ele faz, a gente quando está fazendo o estudo, montando um algoritmo, a gente consegue gerar vários dados intermediários na nossa pesquisa, que a gente retorna eles para o Data Warehouse também. Então, por exemplo, os estatísticos ou outros cientistas, eles não têm acesso só ao dado bruto. Tem um monte de dado, tipo assim, predição de tempo de vida do comprador, a gente sobe isso tudo para o banco para voltar para as análises de novo, né? Enriquecer cada vez mais. Eu fiquei até sem folha. Não, tá tranquilo. Vou falar um pouquinho das linhas, as principais linhas de atuação do cientista hoje na Simpla. A gente tem uma linha que a gente chama lá de Content Learning, né? Quem já viu a plataforma, né, a gente consegue, qualquer pessoa consegue criar um evento. A gente vê que essencialmente o que um organizador coloca ali pra gente é texto, né? Então dá para adivinhar, a gente vai mexer com muito texto ali. Essa parte de Content Learning, né, essencialmente muitas técnicas de NLP, a gente vai extrair outras informações temporais de geolocalização dos eventos, mas é exatamente levantar o conjunto de features que vai permitir a gente aprender o conteúdo. Aprender para quê? Né? Um grande projeto que a gente tem lá é categorização de evento. A categorização de evento da plataforma é totalmente feita por Machine Learning hoje, né? É uma solução que envolve mais de 15 classificadores juntos, são mais de 50 rótulos possíveis que eles trabalham, e cada edição que é feita em evento na plataforma, uma nova predição é feita. Esse evento pertence, ele é do tema tal, ele tem formato tal, tudo a partir das features que a gente pega ali do evento, né? Essa categorização depois, igual eu falei, ela é uma informação que a partir do momento que ela está pronta, ela vai entrar em várias outras análises. Indicadores financeiros da empresa vão ser por categoria que a gente fez, né? Exibição de conteúdo na plataforma, toda segmentada por categoria, para facilitar, né, as pessoas encontrarem o conteúdo, né? Elaboração de novas estratégias também, qual área, né, qual tipo de conteúdo eu tenho que focar mais, né? E tudo isso. Coisas de sazonalidade também, a gente tem eventos típicos em determinadas épocas do ano, né? E o foco hoje é sempre a evolução contínua dessas técnicas que a gente vai extrair feature, né? Lá do conteúdo dos eventos. Sistema de recomendação nosso, né? Um sistema hoje relativamente grande, né? Já está rodando há mais de um ano, né? Sempre quando a gente vai falar de recomendação, pergunta: o que vocês usam lá? É filtragem colaborativa? É baseado em conteúdo? Não, é um passo atrás. Qual que é o objetivo da recomendação na Simpla? Vocês estão vendo ali um emaranhado de dados, né? Quando a gente olha para o Data Warehouse, é mais ou menos essa visão que a gente tem. E a gente tem dentro desses dados várias entidades ali. A gente tem o produtor de evento, a gente tem o usuário que consome os eventos, né? A gente tem os locais, as casas que realizam os eventos. Então, assim, como que essas entidades interagem na plataforma, né? A recomendação ela vai ser uma consequência do entendimento dessas relações. Então, quando a gente entra ali, a gente construi um sistema híbrido de recomendação implícita, né? Eu poderia, sei lá, seria legal ter uma palestra assim, para falar um pouco mais desse sistema. E que ele vai mapear essas relações, né? Esse sistema hoje ele gera ranking de todas essas entidades, eu consigo ver ranqueado por relevância todas as entidades dos dados, né? Ele vai ali combinar a teoria de grafos, filtragem colaborativa, então isso são ferramentas para entender as relações, e o foco nosso agora é recomendação personalizada, até as mudanças que a gente está pensando no produto Simpla em si. Busca, né? Busca geralmente nas empresas fica dentro da área de TI, né? Que é geralmente um Elasticsearch que só busca pelos termos que você digitou,
né, há alguns meses a busca ela veio para a área de dados, né, na Simpla a busca fica lá com a gente na área de dados, e a gente começou a fazer um trabalho junto com os engenheiros e cientistas para incorporar. Poxa, a gente gera um monte de inteligência, índice de relevância, então a gente começou a incorporar isso à engine de busca também. Isso é um projeto que a gente tem lá em constante expansão. Todo aprendizado que a gente tem lá de feature engineering de texto, a gente está usando também para entender o comportamento da busca e poder retroalimentar a fórmula dela. Área de risco também, né? A gente está falando de uma plataforma ali aberta, qualquer um pode criar evento, todo mundo pode entrar lá, comprar ingresso. A gente começa a ter fraudadores na plataforma. Então a gente tem uma frente também que é focada nessa detecção de fraudadores. Então a gente tem já algoritmos de detecção automática para pegar fraudadores ali na plataforma, identificar conteúdo que não é adequado, ou então um tipo de evento que viola as políticas do site, né? Então ali tem muita aplicação de NLP, extração de feature em imagem também, né? Que a gente tem imagens no conteúdo dos eventos. Uma frente mais nova agora é entender o ciclo de vida dos nossos usuários, tanto quem organiza evento quanto quem, né, consome eventos, né? Então é predição, né? Às vezes a gente faz umas métricas assim, eu lanço uma campanha, essa campanha traz compradores, aí eu só vou olhar lá quanto que esses compradores compraram. Mas a gente esquece, esse comprador foi a primeira compra e o ciclo de vida dele na plataforma. Então eu quero olhar agora para os meus canais de aquisição e falar, os caras que vêm desse canal, eles têm um tempo de vida tal e durante esse tempo de vida eles vão consumir X, né, da plataforma. É isso que a gente vai usar para focar na eficiência dos canais, né? Então é um projeto mais recente. Agora eu retorno para o Henrique aqui. Então, pessoal, só para a gente matar aqui, fechar a apresentação, a gente trouxe aqui uma visão muito clara sobre, na prática, de fato, o que o estatístico e a ciência de dados exercem hoje dentro da área dentro da Simpla. E muito do meu papel sobre ser head do time de dados é trazer essa visão de crescimento, do futuro, do que a gente busca. Vocês viram diversas aplicações, tanto de estatística quanto de ciência. Mas a gente não se limita só a elas. A gente tem uma visão muito clara sobre o que são as jornadas dos nossos compradores, ou do nosso público. E em cada etapa dela, a gente consegue enxergar várias aplicações de AI e que a gente pode transformar o nosso negócio, tanto sobre drivar novas linhas de crescimento, quanto reduzir custo em ações do nosso business. E a gente não chega lá só com o tamanho do time que a gente tem. A verdade é essa. A gente tem muito potencial para fazer, muita coisa para fazer, muitas áreas para investir. E hoje a gente já trabalha, lá no início eu apresentei para vocês o time hoje composto por 17 pessoas, a gente já trabalha essa projeção para 2021, está operando na faixa de 60 pessoas, ou até mais, né? Acho que a intenção é essa. E trazer essa visão sobre o profissional especialista naquilo que ele atua de verdade, naquilo que ele gosta de verdade, é trazer essa satisfação para a pessoa em trabalhar, motivar ele cada vez mais naquilo que ele gosta e na entrega de valor que a empresa precisa de cada um desses profissionais. Bom, para esse crescimento, a gente trouxe também aqui, no caso, convidando as pessoas para fazer parte desse time da Simpla. A verdade hoje é essa. E também convidando a todos vocês. Amanhã a gente vai estar fazendo um hands-on aqui, junto, acho que bem robusto, um hands-on, mostrando de ponta a ponta como que é essa parte, desde a análise da informação até a transformação disso em visões para o negócio. E acho um ponto bem interessante sobre esse hands-on aí e sobre essa verdade de não trazer o cientista unicórnio, é que a gente está trazendo também as pessoas dessas várias áreas que a gente tem dentro da Simpla. Bom, jogando no contexto de dados, né? Trazendo tanto da parte de engenharia, quanto de ciência, de estatística, para mostrar, na realidade, como que é isso no nosso dia a dia. Bom, é isso, pessoal. A gente vai estar terminando aqui. Acho que acabou. Tem mais um? Ah, tá.
Vou voltar. Agradeço todo mundo a participação aqui. Terminando, a gente vai continuar aqui no evento. Quem quiser trocar uma ideia, conversar, estaremos aqui à disposição. E, mais uma vez, reforçando o convite para quem quiser participar amanhã do Hands On, convidados aí. Valeu, obrigado.